Mengão pediu 100 milhões de reais ao Pedrinho BH para prosseguir com a negociação. Eu vou falar sobre isso. Salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um corte de notícias do Cruzeiro e hoje com dois cortes muito importantes. O mercado do Cruzeiro segue bastante agitado. Valentim Gomes volta à pauta novamente. O Cruzeiro reabre negociação pelo zagueiro Valentim. E fim da novela entre o Cruzeiro e o Flamengo pelo meia Luiz Araújo. E é lógico, rapaziada, que eu trouxe as principais falas do jornalista sobre as principais negociações do Cruzeiro. Mas antes de estar passando aqui para você, sempre aquele pedido muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. O objetivo nosso aqui da Central da Raposa é manter você informado. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Hora de falar sobre o Cruzeiro que reabriu conversas com Valentim Gomes, o zagueiro argentino de 21 anos de idade que pertence ao Vélez e quase se transferiu para a Raposa no início da temporada. O negócio caiu na última hora porque o Vélez fez novas exigências depois de um acordo verbal por um pagamento de 11 milhões de dólares. Pois bem, na Argentina surgiu a informação de que o Cruzeiro procurou o Valentim Gomes e também seus representantes para saber se existia alguma chance de retomada de tratativas e a resposta foi positiva. O Valentim segue disposto a sair do Vélez e gostaria de jogar no Cruzeiro, embora seu empresário esteja na Europa conversando com outros dois clubes europeus cujos nomes não foram revelados. É bom dizer que, em caso de avanço nas negociações, e o Vélez ainda nem foi procurado, dá para descartar por completo qualquer chance de negociação na base dos mesmos 11 milhões de dólares de tempos atrás. Isso porque, desde então, Valentim Gomes já foi negociado, por exemplo, com um clube italiano e foi reprovado nos exames médicos por conta de um problema no menisco, que vem desde 2021, quando ele passou por cirurgia. Diante desse cenário, o clube que contratar o Valentim Gomes sabe que há restrições médicas e, por isso, pode e deve exigir um pagamento menor de grana. Para completar sobre o Cruzeiro, alguns números bem positivos depois do 4-0 contra o Sport na Ilha do Retiro, em Recife, resultado que manteve o Cruzeiro bem perto dos líderes na quarta colocação. O Cruzeiro tem os mesmos 16 pontos após 8 rodadas da campanha do Bicampeonato Brasileiro de 2014. Raposa também alcançou sua maior sequência invicta na temporada, são 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. E aí, só para completar, nenhum dos 5 atletas pendurados recebeu cartão amarelo, ou seja, Cássio, Vidalba, Christian, Matheus Pereira e Caio Jorge estarão à disposição para o clássico contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Agora, sobre a situação do Luiz Araújo e o Pedrinho BH. Então, eu trouxe a informação aqui na semana passada que lá no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, o Pedrinho ele teria procurado ali o Boto e teria falado com o Boto sobre a possibilidade de levar o Luiz Araújo lá para Belo Horizonte, lá para jogar no Cruzeiro. Ele falou que gostava muito do jogador e que queria o jogador. A informação que o Jorge Nicola trouxe é que o Flamengo até aceitaria negociar, né? A ideia do Cruzeiro era mandar para cá o Wallace e o William e o Flamengo trocar ele com o Luiz Araújo. Porém, o Flamengo ele queria 100 milhões de reais. Apenas isso. 100 milhões. É isso. Assim, ó, a gente não quer trocar. Se for para negociar, a gente quer vender. E aí o Flamengo pediu 100 milhões de reais na negociação pelo Luiz Araújo. Só que a situação do Luiz Araújo é a seguinte, ele não vai poder ir mais, porque jogou o 7º jogo também pelo Campeonato Brasileiro. Então, jogadores que poderiam sair do Flamengo para atuar no futebol brasileiro, tá ficando cada vez menos, porque o Luiz Araújo, 7 jogos pelo Brasileiro, Michael, 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Cebolinha não, o Cebolinha tem menos. Então, assim, as opções, né, para ser negociados dentro do mercado interno está ficando cada vez mais escassas, porque os jogadores estão completando aí os 7º jogo, os 7º jogos pelo Campeonato Brasileiro, e com isso vai diminuindo as possibilidades de poder atuar por outra equipe que disputa a Série A do campeonato. Então, tanto o Michael como o Luiz Araújo, se o Pedrinho BH quiser contratá-los, pode contratar. Porém, eles não vão poder jogar, pelo menos não nesse ano, né? Porque o Cruzeiro está fora da Sul-Americana. E
no Brasileiro, já completaram 7 jogos pelo campeonato. Como o Cruzeiro atropelou o Sport nessa rodada de Campeonato Brasileiro, a gente vai acompanhar de que maneira a Raposa conseguiu atrair o Leão para o campo de defesa do Cruzeiro e foi descobrindo os espaços. Aí a gente já pode pausar para todo mundo entender qual era a estrutura de saída de bola nesse jogo, né? Uma saída de 4 mesmo, com o Fagner e o Kaique como laterais ali mais próximos dos zagueiros, né? Fabrício Bruno e Vijalba, a dupla de zaga titular. E sem o Romero, o Cruzeiro não usou nessa partida aquele volante que entrava entre os zagueiros para fazer a saída. Então, era os 4 jogadores da linha de defesa, mais os 2 volantes à frente nessa tentativa de atrair. E a gente vai observar na sequência o movimento que o Eduardo faz, né? Eduardo ex-Botafogo jogou como segundo volante, para aproveitar já a subida de marcação mal feita que o Sport faz, o espaço que havia entre a linha de meio e a linha de defesa. O time vai se aproximar no setor da bola e a gente está vendo o restante da equipe. O Matheus Pereira é o meia central, o Christian é o jogador que parte aqui do lado direito, o Wanderson lá pelo lado esquerdo e o Caio Jorge, o centroavante da equipe. Reparem que como o Eduardo ele já se lançou à frente e também o Lucas Silva, os 2 volantes bem móveis nesse sentido, e sempre com essa preocupação, com essa proposta de no setor da bola ter mais gente com o adversário. Então é um time que acaba se movendo com facilidade, que acaba se encontrando também com muita desenvoltura no campo, de defesa ou de ataque, para gerar superioridade contra o adversário. Atrai por um lado, atraiu para o campo de defesa primeiro, superou a pressão, atraiu para o lado esquerdo, vai virar aqui para o lado direito, e aí o Fagner encontra toda a liberdade do mundo para fazer aquilo que o Cruzeiro queria desde o início da jogada. Ele domina a bola, tem todo esse raio de ação à frente dele, faz o lançamento em profundidade para o Caio Jorge, que é um atacante que tem essa velocidade, esse timing importante para buscar as costas da defesa adversária, recebe o lançamento perfeito do lateral. O Fagner tem ido bem nesse tipo de jogada, tenta fazer o gol, né? Tira do zagueiro, busca driblar o goleiro, acaba perdendo o controle da bola, mas já era um aviso daquilo que o Cruzeiro faria com o Sport na partida. Olha só a liberdade, vamos pausar aí, ó. Olha a liberdade que o Matheus Pereira tem, ele vem até o campo de defesa, ó, de novo, olha a quantidade de jogadores do Cruzeiro aqui no campo de defesa, numa tentativa de atrair o Sport. E aí o Sport, né, que marcou muito mal no jogo, a gente tem que citar isso também, olha a distância que os jogadores do Sport estão do atleta do Cruzeiro que tem a bola, no caso o Matheus Pereira, né? A gente está vendo aí os 2 mais próximos a 9 metros, e aí o terceiro mais próximo, que era o Sérgio Oliveira, a 13 metros. Ninguém dá o combate, ninguém aproxima, ninguém tenta diminuir o campo de visão do meia do Cruzeiro, que tem muito talento. E aí, se você faz isso com a última linha adiantada, é um convite a essa proposta que o Cruzeiro tem de buscar muitas vezes as costas da defesa adversária com esse passe que nem sempre é direto, né? Como a gente viu na jogada anterior, atrai, troca passe, gera superioridade para encontrar a melhor alternativa possível para isso que a gente vai ver aí, ó. Passe em profundidade, Caio Jorge sempre traçando as diagonais entre os zagueiros, é muito bom nisso, como eu falei, sai cara a cara com o goleiro e bate cruzado para abrir o placar, fazer o segundo gol, na verdade, do Cruzeiro contra o Sport. Mais uma vez aí, ó, troca de passes no campo de defesa, o time inicialmente vai obedecer aquela formatação que a gente acompanhou, ó, os 2 laterais mais próximos dos 2 zagueiros, só vão ganhar o campo de ataque com calma, à medida que o Cruzeiro vai chegando ao campo de ataque, e os 2 volantes à frente, e o Eduardo muito ativo nisso, né, encostando nos volantes, distribuindo o jogo, era o jogador mais cerebral ali dessa linha de volante, o Wanderson pela esquerda, o Christian pela direita, eles partem desses setores, Caio Jorge e agora aí o Matheus Pereira, ó. Como o Cruzeiro já havia percebido essa debilidade da defesa do Sport, o Matheus até se projetou um pouco mais ao longo do primeiro tempo para ser mais um jogador também que poderia aproveitar esse espaço em profundidade, como a gente vai ver, ó, de novo. O Wanderson recebe a bola, o Hereda, lateral do Sport, demora muito tempo para diminuir a marcação, dá o tempo e o espaço necessário para o jogador do Cruzeiro enfiar o passe em profundidade. E aí a diagonal do Caio Jorge, como a gente está vendo aí na ilustração, vai acontecer e ele vai sair de novo em ótimas condições. Não vai finalizar dessa vez, busca o cruzamento, né? Importante frisar o Christian, ó. Com todo respeito ao Flamengo, o jogador é deles, eles colocam o valor que eles bem entender, mas eles perderam a noção. 100 milhões em Luiz Araújo é muito dinheiro. Eles perderam a noção. Ou eles estão achando que o Pedrinho é algum bobo. Embora eu ache o Luiz Araújo muito bom jogador, mas não vale isso tudo. 100 milhões, o Pedrinho vai aí em outro mercado aí e compra jogador top.
não vale isso tudo. O futebol brasileiro realmente está difícil fazer boas contratações. Simplesmente o cara tem interesse no jogador, talvez ele não quer vender, é só falar que não quer vender, mas jogar essa de 100 milhões, aí é sacanagem, aí é tá rindo da cara do Pedrinho, né? Só pode. Ou tá achando que tá jogando dinheiro na lama para pagar esse valor todo em Luiz Araújo. Mas isso é pro Pedrinho também aprender, porque só no Cruzeiro que vende jogador barato. Eu vejo o Cruzeiro aí emprestando jogador da base e pedindo uma mixaria no jogador. Aí o jogador vai lá, simplesmente estoura, e o time vai lá e paga uma mixaria no jogador. Só no Cruzeiro que faz isso. Porque os outros locais é tudo de 50 milhões, de 100 milhões, de 60 milhões para cima. Só o Cruzeiro que vende jogador barato. Bem, rapaziada, o que você acha dessa história? Será que Luiz Araújo vale isso tudo? Deixa aí no comentário o que você acha. Se você ainda não for inscrito no canal, já te estendo aquele convite também para você ir lá, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. O compromisso nosso aqui da Central da Raposa é manter você informado. Então dá aquela moral e se inscreve no canal.